como conhecia a região, vamos dizer que ele se alistou para trabalhar para os romanos contra os seus irmãos judeus para coletar impostos. E como se não bastasse, Zaqueu, ele não colhia só os impostos que eram para Roma, ele colhia um pouco a mais para os cofres públicos de Zaqueu. Ou seja, ele colocava uma porcentagem a mais que era para ele. Então, além de ser cobrador de impostos, Zaqueu era ladrão. Ele estava impondo sobre o povo algo terrível. E o povo judeu, o povo de Deus, ele sempre se irritou com a questão de impostos. Israel vai se dividir. Se você for ler lá no começo da Bíblia, em 1 Reis, no livro das Crônicas, você vai ver que Israel se divide justamente por causa de impostos. Salomão, quando reinava, criou muitos impostos, tanto sobre o povo, sobre os outros países que ele dominava. E quando Salomão morre, o povo de Israel vem até o filho de Salomão e diz: olha, teu pai era muito pesado com os pedágios dele aqui. Quem inventou os pedágios foi Salomão, viu? Salomão inventou tanto imposto que o povo se irritou. E aí chegaram dentro do filho dele e disse: olha, se tu diminuir os impostos, a carga que está sobre nós, nós vamos te servir para sempre, e nós seremos contigo como um só. O filho de Salomão, Roboão, em vez de escutar o conselho dos anciões, que os anciões chegaram para ele e disseram: olha, escuta o povo, que o povo vai estar contigo, o povo vai andar contigo. Sabe o que ele faz? Ele escuta os mais jovens, aqueles que eram da idade dele, e os mais jovens dizem: olha, em vez de tu reduzir os impostos, tu faz dobrar os impostos sobre ele. Ele diz: olha, durante 3 dias vocês se afastem de mim e depois voltem, que eu tenho uma resposta para vocês. Quando o povo vem diante de Roboão vai falar o seguinte: olha, eu tenho uma carga mais pesada do que a do meu pai. Meu pai tratava com vocês com chicote, eu vou tratar com vocês com escorpião nas costas de vocês. Automaticamente o povo se revolta, 10 tribos se afastam e fica só 2. E essas 10 tribos querem guerrear contra as 2 que ficaram. Deus disse: não, não é para guerrear, porque eu causei isso no meio do povo. Então o povo de Deus não gostava. Então vem o reino do sul, quando você sempre escutar isso, o reino do norte e o reino do sul, você vai ver que é por causa disso, por causa de impostos, que gerou essa divisão. Então o povo judeu, ele detestava essa carga, até porque eles acostumaram no Deuteronômio 28, emprestar muitos e não tomar emprestado. Eles acostumaram a Deus ser o Deus abençoador deles e as nações deverem a eles, mas eles não deverem a ninguém, porque Deus os tinha escolhido por cabeça e não por cauda. Então quando Zaqueu ele começa isso, irrita Israel. É como se um dos irmãos que estão aqui, irmão, eu já fui muito xingado. Eu tive o desprazer de ser cobrador de impostos da SEMAR. Chegava lá na casa do povo e dizia: ei, o talão do mês tal, cadê? Já sabia que não estava pago, porque via no sistema, via nas mãos. E aí ele dizia: olha, é o seguinte, vou ter que cortar a sua energia. Mas essa minha mãezinha já foi muito xingada, já foi muito amaldiçoada, porque era um representante da SEMAR, era um cobrador de impostos. Quantas vezes já chegaram camaradas para chutar a escada? Às vezes o outro parceiro que fica ali tem que ligar para a polícia ou tem que afastar para não deixar. Mas cobrador de impostos é detestado, e ainda mais quando é ladrão, como no caso de Zaqueu. Só que Zaqueu ouve falar que Jesus ia passar pela sua terra, Jesus ia passar por Jericó. E tem pessoas, meus irmãos, que antes mesmo dele conhecer Jesus, antes de Jesus passar por ele já começa a ser tocado por Deus, porque tem gente que Deus tem planos e tem propósitos extraordinários na vida deles.
E Zaqueu era um desses homens. Então, antes mesmo de Jesus passar, a palavra já estava correndo. Ou seja, o Espírito Santo já tinha ido na frente e já estava trabalhando sobre a vida de Zaqueu. Só que a Bíblia vai contar um detalhe, que esse Zaqueu, ele era pequeno, ele era de baixa estatura, ele era miudinho, ou seja, ele era uma espécie de um anão. E o que ele vai fazer? Ele, rapaz, se eu for no meio da multidão primeiro, eu vou ser lixado. Eles vão me espancar. Então eu vou criar uma estratégia e Zaqueu traceja tudo na sua mente. Olha, o ponto que ele vai passar, se ele vier por ali, ele vai ter que passar por aqui. E aqui tem uma árvore, uma figueira brava. Segundo alguns estudiosos, aquela figueira brava causava até coceira. Era uma árvore que causava coceira. Só que Zaqueu estava tão apaixonado, Zaqueu estava com tanta vontade de ver Jesus, que ele não se preocupou com a coceira, ele se preocupou em estar em um lugar privilegiado para ver o mestre passar por ali. Muitas vezes, quando nós estamos com o coração voltado para Deus, às vezes nem aceitamos, mas estamos com aquela sede de aceitar a Jesus, com aquela sede de fazer a obra de Deus, ou quando aceitamos a fé e somos novos convertidos. Você já percebeu? O novo convertido não se lembra que vai trabalhar no dia de amanhã. O novo convertido não está preocupado se vai varar uma madrugada orando diante de Deus, porque o coração dele está ardendo, está fervendo diante do Senhor. Era igual Zaqueu, ele não estava preocupado com aquela figueira brava. O que ele estava preocupado era o seguinte: eu vou ser visto por ele. Vem aqui, meu irmão, uma palavra de Deus para você. Se coloque num lugar que Deus lhe veja. Se coloque em uma posição privilegiada. Talvez a tua altura não é muito grande, talvez você não está sendo muito visível, mas se você usar a inteligência que Deus te deu, você vai se colocar no lugar em que Jesus Cristo vai te achar, em que Jesus Cristo vai te encontrar. Quando Zaqueu se coloca naquele lugar privilegiado, irmãos, não andava 10, 15 pessoas atrás de Jesus. Aonde Jesus passava, eram multidões imensas, era muita gente, por causa do milagre, por causa da cura, por causa do pão, por causa do peixe. Infelizmente o ser humano é assim, né? Ele procura mais aquilo que Deus tem para oferecer e não o que Deus é. É nosso, é do ser humano. E quando a multidão vinha, parece que eu estou lá em Jesus vendo agora aquela árvore, e de repente Jesus olha para cima. Eu imagino que aquele Zaqueu não ficou paradinho ali não. Eu imagino que aquele Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Eu acredito que se ele tivesse uma roupa colorida, ele colocou lá de destaque para Jesus o ver. Tem gente, meus irmãos, e tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Tem gente que quer a presença de Deus, quer a glória de Deus, quer a comunhão do Espírito Santo. E tem um hino que diz assim: quem quer a glória traz a arca, quem quer o fogo traz sacrifício. Quer que Deus fale contigo? Ore pelas madrugadas. Quer que Deus fale contigo? Jejue. Quer que Deus fale contigo? Busque a presença de Deus. Quer que Deus fale contigo? Leia a palavra dele, porque aqui o Senhor fala conosco. Quando Jesus vê aquele rapaz, aquele pequeno notável ali, Jesus diz: ei, Zaqueu, desce daí. Quando Jesus fala aquilo, já começa a gerar um tipo de incredulidade no coração dos demais. Porque diante da misericórdia de Deus, o nosso raciocínio nunca vai ser lógico. E o Senhor diga: diante da misericórdia de Deus, o nosso raciocínio nunca vai ser lógico. Quem entende Deus salvando criminosos? Quem entende Deus entrando dentro de uma prisão e salvando um que já tirou a vida de um pai de família, que já tirou a vida de alguém? Nós não entendemos. O nosso senso de misericórdia é o seguinte: que é só os bons que merecem ser salvos, que é só aqueles que fazem as coisas boas que merecem a bondade de Deus. Quando se trata de pessoas más, de pessoas ruins, de pessoas que estão atrapalhadas na vida, o nosso ponto de vista é diferente. Mas Deus tem poder, tem prazer
quantos pastores ele levantou, quantos obreiros lá do meio da prisão, lá do meio das drogas, mulheres do meio da prostituição, homens do meio do homossexualismo, e trouxe para a casa dele e os fez ganhadores de almas. Porque Deus não faz acepção para salvar desde que o homem se entregue diante dele. Quando Zaqueu desce, os judeus estão ali nervosos, e alguns vão até zombar. Olha, se esse realmente fosse filho de Deus, ele saberia que isso aí é um pecador, ele saberia que isso aí é um homem errado, ele saberia que isso aí é um homem totalmente profano, totalmente ladrão. E o próprio Jesus, ele sempre vai explicar: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Sabe aquele doente que ficou lá na tua casa, que tu vem para a igreja e às vezes fica zombando? Tu vai para onde, rapaz? Vai para a igreja. Rapaz, tu está inventando esse negócio de ir para a igreja. Sabe aquele que está zombando de ti? Foi para esses que Jesus tem o prazer de salvar. É esses que Jesus está procurando. E quando Jesus acertar, e quando Jesus pega eles, meu irmão, vocês vão ver o que é diferença na terra. Porque esse povo que zomba hoje é os que mais têm coragem de fazer a obra de Deus quando se levanta. Vamos lá. Jesus diz: olha, hoje me convém repousar na tua casa. Eita glória! Oh, meus irmãos, que privilégio de Zaqueu, uma multidão toda esperando, ele como um ladrão, como um errado, mas já estava com seu coração se convertendo diante do Senhor, e o Senhor entendeu isso. Sabe o que é, meus irmãos? Que atrai a presença de Deus é um coração aberto para o recebê-lo. Sabe o que atrai a presença de Deus? Não é se você está errado, não é se você está no pecado, não, é se o teu coração começa a se abrir para ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, o próprio Zaqueu se sente comovido, se coloca diante de Jesus, aceita Jesus naquele momento. Ele vai dizer: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus, como especialista em ganhar almas, ele vai dizer: hoje a salvação chegou a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Sabe qual é o primeiro milagre, meus irmãos, que nós devemos procurar no meio da nossa família e da nossa casa? É a salvação dos nossos. É que Deus liberte. Sabe por quê? Porque sem salvação pode acontecer todo e qualquer tipo de milagre, mas não tem céu para essas pessoas. Só tem céu se tiver salvação. Só tem céu se aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. E dessa maneira, levante a sua mão. Deus quer entrar na tua casa com salvação. Deus quer salvar aqueles que você diz: Senhor, eu tenho um coração torto, tenho um coração perverso, tenho um coração difícil. Ore, continue clamando ao Senhor, porque você vai ver essas pessoas na casa do Senhor, adorando a Ele, porque para Deus não há nada impossível. Amém? Eu vou contar um testemunho rapidinho, depois nós vamos cear. Eu já salvei Zaqueu aqui, abençoado. Irmãos, eu peço por favor que toda a igreja, eu sei que tem alguns irmãos que já fazem isso nas suas orações, mas você, quando estiver orando, lembre de mim, lembre de nós que estamos aqui, da minha vida, do pastor Jefferson, das nossas esposas, dos filhos, para estarem nos cobrindo em oração. Aleluia. Até porque nós temos coberto vocês. Os irmãos sabem que de ontem para hoje, das 14 horas do sábado até as 14 do domingo, eu ainda estou com o corpo um pouco cansado. Estava em consagração no monte por causa da igreja, da vida da igreja, em favor do povo. Tem aqui o nome de vocês e apresento de um por um, mas me cubra também em oração, porque todas as vezes, e todo homem tem um chamado e uma aptidão, e a área
que Deus nos escolheu aqui foi para a libertação. E a área da libertação é uma área que é pesada. Muitos abdicaram. Por quê? Porque o clamor tem que ser incessante, é uma briga direta com Satanás. Esses dias eu estava lá em casa, não é a primeira vez que acontece. E minha esposa chegou no quarto, eu até brinquei. Ela chegou e disse: amor, vamos lá no quarto. Tive um susto, aquela nossa foto lá. Quando eu olhei para ela, tu piscou para mim na foto. Eu fiz igual vocês aí. Assim, ó, tá endoidando. Tá bom, fui dormir tranquilo. Na noite anterior, tinha tirado um cochilo. De repente me despertei, fui dormir 4 horas, orando lá na sala buscando. Só que nesse dia, fui dormir tranquilamente. Quando de repente eu começo a sonhar, justo com o quadro da foto, que ele tinha saído daqui e tinha ido para esse outro lugar. Aí vi uma voz que dizia assim: você está sob ataque. Eu acordei. Só que eu acordei com aquela presença maligna dentro do quarto. E você sabe que uma pessoa, eu sabia que minha esposa estava aqui do meu lado. Eu tentava mover o dedo aqui para tocar nela e estava totalmente paralisado. Você sabe o que é paralisado? E todas as vezes que esse ser, de tempo em tempo, aí às vezes você pergunta: mas por que Deus permite? Você permitiu até para Jesus, meu irmão, quanto mais para mim. Agarra aqui, ó. E eu já estou consciente, mas meu olho é uma presença tão forte do inimigo que paralisa. E eu já começo em mente: Senhor, tu é mais forte do que o inimigo. Senhor, não deixa o inimigo me matar aqui, não deixa ele me vencer aqui nessa situação. E vou tentando glorificar Deus. Eu estou acordado, mas paralisado. E a voz tentando sair para glorificar a Deus, para dizer alguma coisa, para dizer um glória a Deus e um aleluia. E tentando ao mesmo tempo mover aqui para tocar na minha esposa e nada. Até que em mente começa a vencer o inimigo. Eu estou contando isso porque pode acontecer com você, ou pode já até ter acontecido. O inimigo não brinca de ser inimigo, e nós não podemos brincar de ser crentes servos de Deus. Nós estamos no campo de batalha, e quem estiver preparado desembanhe a sua espada, porque a guerra já começou. Até que a primeira voz sai estranha, porque minha garganta está presa. Sai uma voz meio abafada que ela até se assombra, e por 3 vezes eu grito: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E automaticamente aquele mal desaparece do quarto. Glória a Deus. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque nós que somos de Deus, estamos buscando pelas coisas sérias de Deus, nós sofreremos ataques do inimigo, e nós temos que estar preparados. Quantas pessoas morrem, meus irmãos, durante a madrugada? Eu entendi, depois daquilo ali eu fiquei pensando: Senhor, quantas pessoas morrem que o próprio inimigo chega e o sufoca, e o enforca, e o mata ali, e acabou-se. Não, teve um infarto, teve alguma enfermidade e sofreu sobre o ataque do inimigo. E eu vendo, e era por volta das 3 horas da manhã, e eu vendo um estudo, diz que às 3 horas da manhã é uma das horas preferidas do inimigo atacar, que é uma forma dele debochar da Santíssima Trindade. Depois disso, toda noite agora, antes de dormir, eu contei a história para um menino pequenininho. Disse: só ou vocês oram, ou o bicho vem aqui e enforca vocês. Vamos cantar hino da harpa. Na hora que eu falo assim, porque era uma preguiça para cantar o hino da harpa. Na hora que eu falo: vamos cantar o hino da harpa, o bicho vem, ó, ele já pula logo na cama. Aí vem, nem sabe o hino, que na maioria das vezes é aquele sente firme, e começa acompanhando. É todo mundo louvando. Bora louvar, meu irmão, porque o inimigo não
não está brincando de ser inimigo. E nós, como servos de Deus, como servos da luz, temos que estar preparados para glorificar o nome do Senhor. Prepare-se com a sua família. Ore, quanto mais você se levantar, mesmo que você está me colocando medo, para mim me levantar. Eu estou lhe instruindo. Se levante. Mas por que ele ataca assim?